Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Armstrong, do programa Fé e Razão. Finalzinho de noite, já estamos aí quase às 0 horas, bem pertinho, do novo dia. E queremos finalizar parte desse finalzinho de noite, louvando a Deus por ter chegado até aqui e pela grata e rica oportunidade que Ele nos dá de ministrar a sua palavra. Queremos aproveitar meios como esse, a internet e as redes sociais, para espalhar a palavra de Deus como boa semente no coração das pessoas. Queremos convidar e conclamar todos os nossos amigos do Facebook para que, junto comigo, a gente possa levar essa mensagem adiante. Muitas pessoas estão necessitadas, muitas pessoas elas padecem em seus pecados, desanimadas, entristecidas, e quem sabe muitas delas passando neste momento por a depressão, uma das doenças da alma que mais tem subjugado e adoecido as pessoas, e muitas inclusive têm dado cabo até da sua própria vida em razão disto, em razão desta doença. Queremos meditar nesta noite, meus amados, no capítulo 8, verso 1 em diante, que tem por título a mulher adúltera, do livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem tu que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntavam-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Queremos cumprimentar aqui a nossa irmã Luciene Lulu. Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nesta noite possa superabundar de bênção as vossas vidas. Que esta palavra venha recheada de grandes bênçãos da parte do Senhor, porque só Ele, não nós, que nos tem verdadeiramente para nos oferecer a palavra santa e verdadeira, aquela que edifica o nosso ser, que alimenta as nossas almas. Meus queridos, estamos diante aqui de um texto da parte de Deus muito interessante. Nós estamos aqui diante de um flagrante adultério. A mulher foi apanhada em adultério e pela lei dos homens, pela lei de Moisés, pela lei instituída por Moisés, ela deveria ser apedrejada. O interessante é que apresentou-se a mulher, mas o homem que havia sido adulterado com ela não estava também ali na roda de acusadores. Nós vemos aí uma clara demonstração do grau em que a mulher era colocada diante do extrato social daquela época, ou seja, de inferioridade em relação à figura masculina. Diante desse contexto, Jesus ele estava ali entre a lei mosaica,
diante do pecado cometido por aquela mulher, e uma série de pessoas famintas, não por justiça, mas famintas em acusar o próprio Jesus. Mas Jesus, ele soube, diante daquela situação, diante daquele contexto, calar-se num primeiro momento e dizer sabiamente: aquele que não tem pecados, que seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que foi saindo um por um, deixando as pedras pelo caminho, porque assim como aquela mulher tinha sido apanhada em flagrante adultério, as pessoas também tinham seus pecados, muitos deles de forma reservada e oculta. Queremos também ler nesta noite, compartilhando até, fazendo uma correlação com esse texto que a gente acabou de ler, um versículo, aliás, vários versículos que estão escritos no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, que diz o seguinte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. E não era exatamente aquilo que as pessoas estavam fazendo naquele momento? Usando uma pobre mulher apanhada em flagrante adultério? Porque eu quero vos dizer que Deus, através da misericórdia dele, personificada através de Jesus, não veio condenar os pecadores. Ele abomina e aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E aquela mulher, ela era mais uma vítima da sociedade, daquele contexto social. Ninguém sabe as circunstâncias que a levou a praticar de forma contumaz, o adultério. Quem sabe não era por desilusões, por falsas promessas que eram feitas por parte de alguns homens para aquela mulher. Não quero aqui julgá-la. Não é nossa missão aqui começar a especular com relação, à prática de pecados daquela mulher. Mas queremos ressaltar aqui a misericórdia de Deus, essa que se estende para todo sempre, de geração em geração, que nos alcançou. Então, o versículo 19 aqui do capítulo 6 de Provérbios diz que de 6 coisas das tais, aquela que mais o Senhor aborrece é a semeadura de contenda entre os irmãos. E era justamente aquilo que aquelas pessoas estavam semeando: a contenda, a porfia, o engajamento das pessoas no que tange, no que abarca a contaminação daqueles corações, daquelas pessoas, no sentido de praticar, de cometer uma falsa justiça que eles não tinham, porque eles não eram capazes de cumprir a própria lei de Moisés, e quiseram apanhar Jesus em contradição, porque se Jesus se colocasse contra a lei, estaria contrariando a lei mosaica, aquela que foi herdada pelos israelitas e supostamente praticada pelos sábios religiosos de sua época. Se colocasse do lado dos homens, a favor, supostamente, daquilo que aqueles homens estavam trazendo como acusação contra aquela mulher, automaticamente estaria descumprindo o ministério, sobretudo o ministério que ele veio trazer para todos nós como ensinamento, que é o amor, a misericórdia, o perdão. E não foi isso que Jesus veio trazer para nós? Não foi isso que Jesus veio demonstrar para nós o tempo todo e as pessoas nunca conseguiram entender? Que era a prática do amor, que era a prática do perdão, ao invés de semear contendas. Porque não começamos agora a fazer uma junção de prática do amor no nosso dia a dia, entre os nossos familiares, nossos amigos, ou mesmo em favor daqueles que nos perseguem, daqueles que não gostam de nós. Porque a Bíblia diz que é muito fácil gostar e amar de quem a gente gosta, de quem a gente ama, ou por quem nós somos amados. Mas o desafio
é colocado aí diante de nós é perdoarmos aqueles que verdadeiramente nos têm ofendido. Esse sim é o grande desafio. E Jesus estava querendo demonstrar ali naquela cena que o perdão deveria ser a chave. Porque como ele diz nos versículos finais, onde estão teus acusadores? Cadê os homens? Cadê as pessoas que te acusam? E eles não os vê mais, porque haviam todos saído. Porque não foi esse, não era essa, melhor dizendo, a mensagem que o Nazareno, que o Filho de Deus veio nos trazer. Não é esse o papel do ser humano, de se colocar na posição de julgador, de pecador. Mas o papel de todos nós é o papel do perdão. E foi esse ensinamento que ele veio nos trazer. E ele diz como parte final, finalizando já essa passagem bíblica, que ele também não a condenava, que ela fosse e não pecasse mais. Então, Deus estava aí, reatando novamente a esperança do homem em Deus, independente do que ele tenha cometido. Estava tudo sendo depositado no mar do esquecimento. E a partir de então, a partir daquele momento, ele estaria apto, a seguir um reino de paz. Em paz primeiramente com Deus e também com os outros. E eu tenho certeza que aquela mulher, ela não se contaminou com hábitos, costumes daquela época, mas ela aprendeu em muito com o próprio Nazareno. Porque aquele por quem é muitíssimo perdoado, tem muito a que perdoar também aos outros. E isso deve ser o nosso papel. Deus nos perdoou, independente daquilo que nós havíamos cometido no passado. E o nosso perdão, ele tem que ser tão grandioso como o perdão que Deus pôde nos oferecer, nos dar, nos outorgar pela sua infinita misericórdia. Uma vez foi perguntado quantas vezes se deveria perdoar. E ele disse, Jesus, 70 vezes 7, de forma incontável. Então, ao cair e ao levantar, devemos estar sempre aptos, a pedir perdão e também liberarmos o perdão. E é tão sério isso, irmãos, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Se lembrarmos diante do altar que temos alguém para dirigirmos para ele o pedido de perdão, mesmo que não seja de nossa parte, mas da parte dele, devemos deixar ali a nossa oferta diante do altar, irmos até aquela pessoa, se reconciliar com ela e depois voltar para oferecer naquele momento a nossa oferta. Não adianta oferecer a melhor oferta que a gente puder dispor para o Senhor, se nosso coração está contaminado com a falta de perdão. Isso é uma incoerência. E é isso justamente que Deus veio nos mostrar, que o perdão ele tem que ser uma liberalidade diária na nossa vida. Então Deus acrescente com certeza esta reflexão nos nossos corações, que Deus abençoe, que este exemplo de Jesus ele venha tomar os nossos corações, que a partir de então a gente seja liberadores do perdão a todos, mesmo aqueles que nos ofendem. Que a gente aprenda com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Será que estamos perdoando para sermos também alcançados com o perdão de Deus? Lembra-se nesta oração que antes do perdão por parte de Deus, devemos primeiro também ser capazes de perdoar o nosso irmão? Porque se não houver o perdão de nossa parte ao nosso irmão, obviamente, como haveremos de pedir, como haveremos de pleitear o pedido de perdão ao nosso Deus, ao nosso Pai, através de Jesus Cristo? Não é verdade?
É como aquele homem insensato que tinha uma dívida com o seu senhor, e ali ele pediu, rogou ao pai, numa parábola ensinada por Jesus, e é muito pertinente esta parábola, vez por outra eu cito essa parábola em nossos sermãos, e esta parábola diz que aquele homem foi perdoado daquela dívida altíssima que ele tinha com aquele senhor. E no seu retorno para casa, ele encontra pelo caminho um dos seus credores, e ele questiona a respeito de uma dívida que aquele credor tem com ele, com aquele homem que tinha aquela dívida com ele, tinha contraído aquela dívida com ele. E a Bíblia diz que aquele homem não soube perdoar, que aquele homem não soube oferecer o mesmo perdão que ele havia adquirido do Senhor que tinha o perdoado daquela imensa dívida que ele tinha. E ele foi contumaz, ele foi naquele momento incisivo em dizer que queria porque queria o resgate daquela dívida. De modo que quando o Senhor soube daquela história, que o mesmo perdão ele não tinha sido oferecido por aquele homem a quem ele tinha perdoado, ele reivindica a presença daquele homem, e assim como ele perdoou e não foi capaz de perdoar, ele também não seria perdoado. Ele foi, naquele momento ali, incisivo, foi insensato, não liberou o mesmo perdão pelo qual tinha recebido outrora. Então que nós não sejamos insensatos, que nós não sejamos semeadores de contendas, que nós leve no meio da congregação sempre esse encorajamento para isso. Não é feio chegar para as pessoas que a gente entende que tem alguma coisa contra nós e fazermos ali a reconciliação, porque Deus com isso nos justificará. Deus com isso se sentirá com certeza satisfeito, melhor dizendo, a nosso respeito. E nós certamente estaremos amontoando um galardão nos céus em virtude disso. Meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe. Saudades dos irmãos da igreja da Pastora Penha, sempre muito atenciosos e carinhosos conosco. Deus abençoe em particular a irmã Luciene Lulu, seu esposo, a irmã Kênia, o irmão presbítero Wellington também. Retransmita, por gentileza, a irmã Luciene Lulu, o nosso agradecimento, a paz do Senhor a todos. E em nome de Jesus, queremos renovar aqui o convite para o nosso próximo vídeo. Sempre estamos divulgando a palavra do Senhor através deste meio que é a internet, que possa chegar a muitos lares e que muitas mulheres, que estão sendo aí acusadas, muitos homens também que estão sendo apedrejados, que estão sendo ignorados em função de seu mar de pecados, mas saibam, que para eles também tem jeito, para eles também tem perdão, para eles também tem misericórdia, que este perdão ele seja recíproco, ele seja verdadeiro, que ele parta de nós, que nós não aguardemos os outros pedir o perdão para nós, que a gente se antecipe, e vá até as pessoas com pedido de perdão. Então é isso aí, que Deus abençoe e nos acrescente ainda mais, em nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus.